Para falar sobre mudança e permanência, é sempre bom voltar ao Aristóteles, né, que provavelmente foi o maior filósofo que discutiu sobre esses assuntos, e a partir deles, inclusive, a filosofia moderna, que trabalha sobre perspectivas de determinismo e também da causalidade, todos vieram dele. Ele começa, e é claro que isso que eu vou falar é apenas um grande resumo, não substitui de maneira alguma as leituras do Tratado da Física e do Tratado da Metafísica. No Tratado da Física, ele vai tratar sobre os movimentos que acontecem com a alteração do tempo, e na Metafísica, ele vai tratar dos movimentos que acontecem de maneira ontológica e imediata. Então, não precisa ser mediado pelo tempo, daí o nome imediata, que seria a criação e corrupção. Diferentemente dos mediadores temporais de quebra, que são a destruição e a produção. Isso feita já numa concepção artificial, né? Do homem, o homem como artesão, como artífice. Então, para começar, mudança e permanência. Você começa num debate que vem antes do Aristóteles, que era o debate entre Heráclito e Parmênides. O Parmênides ele falava que nada mudava e que tudo era perfeitamente estático e que toda sensação e todas as mudanças que nós pudéssemos captar pelos nossos sentidos, elas eram estáticas, só que nós éramos iludidos. É claro que Parmênides ele influenciou a escola eleata e com um dos seus principais seguidores, o Zenão, né? Gerando o paradoxo de Zenão, que logo eu falo um pouquinho sobre isso. O Heráclito, por outro lado, era o filósofo que falava que tudo era mudança, que não existia nada que era igual, que isso pode até um pouco se aproximar da nossa noção de hoje, porque nós sabemos que, por exemplo, no momento em que eu estou gravando esse áudio, eu já mudei também. Eu sou a pessoa que agora passei a gravar um áudio. Eu não era isso antes. E você que escuta também. Agora você é a pessoa que já ouviu esse áudio, coisa que você não era antes. Então, não necessariamente nós estamos falando aqui de movimentação no termo mais simples, né? Que aqui é uma movimentação espacial, mas sim uma movimentação complexa, um movimento que seja também quantitativo e qualitativo. Vou chegar nisso aí também. Aristóteles ele analisou essas duas falas, essas duas impugnações um do outro e também as propugnações de um e de outro se defendendo, e acabou entrando aí num estado de interseção entre Heráclito e Parmênides, criando dessa maneira já as bases da dialética, né, que é observar os dois e pegar o que é bom dos dois. Aristóteles chega à conclusão, talvez a mais sábia das conclusões, que nada era perfeitamente imóvel e nada era perfeitamente estático também, que as coisas aconteciam em movimentos. E esses movimentos eles poderiam resguardar coisas imutáveis também. E isso acontecendo no mundo físico, não estou falando só da imutabilidade metafísica, não. Da abrangência para um plano eterno, que não tem tempo e que não tem espaço. Mas até no mundo físico, e eu pretendo também, logo mais, demonstrar isso de uma maneira bem simples até. Bom, a primeira parte a refutar Heráclito, que falava que tudo mudava, é o que basicamente é dizer que é o seguinte, ele diz que tudo muda. Então, inclusive essa frase, que tudo muda, também deveria mudar, e não deveria ser repetida tantas vezes quanto o próprio Heráclito falava, né, que tudo muda. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Tá bom, mas e essa frase? Essa frase sua não muda? Heráclito é aquele filósofo que falava que você nunca vai beber a mesma água no mesmo rio duas vezes, né? Porque a correnteza vai passar pelo rio e também você vai ser uma pessoa nova. De certa forma, nesse quesito ele estava correto, mas ele abrangiu isso aí para uma coisa que vai além da perspectiva que você poderia assumir como real. Ao passo que Parmênides, que falava que nada muda e acreditava isso uma certa ilusão que nós tínhamos nossos sentidos iludidos e por isso nós acreditávamos em algum movimento, teve o seu maior expoente, um aluno seu chamado Zenão, que criou o paradoxo dele. O paradoxo do Zenão é aquele paradoxo que fala que saindo de um ponto A e indo até um ponto B, você vai precisar passar pela metade do caminho, e estando nessa metade do caminho, você vai precisar passar por outra metade agora, que seria um quarto do caminho entre A e B, mas metade do caminho de novo entre a metade e a parte B, e depois metade da metade do caminho, e depois metade da metade da metade do caminho, e depois da metade da metade da metade, e isso aí indefinidamente. Isso diria que nós estaríamos parados. Esse aí já é um pouco mais interessante, né? Porque já é um pensamento um pouco mais complexo, e se nós formos pensar matematicamente, isso logisticamente, parece que ele faz algum sentido.
Aristóteles, então, ele vai entrar nisso dizendo o seguinte, que ao passo que estamos indo em direção de A para B, nós ainda somos nós mesmos. Mesmo que eu garanta que do ponto A para o ponto B eu esteja percorrendo do ponto A para o ponto B, alguma mudança, principalmente em saber que eu estou saindo do ponto A para o ponto B, já existiu um movimento aí. E que principalmente utilizando a abstração natural, utilizando a sua própria intuição para poder chegar a esse pensamento, você percebe que existe a noite e o dia. E se existe a noite e o dia, quer dizer que algum movimento houve. E isso é muito intuitivo para nós. Então, por mais que o pensamento de Parmênides seja um pensamento que tem, principalmente na figura de Zenão, tenha uma ordem intrínseca muito forte, extrinsecamente, baseando-se nas intuições do mundo, ela parece uma ideia meio maluca, né? Porque nós sabemos que, inclusive, ao falar, nós estamos fazendo a nova ação. Nisso nós concordaríamos, por exemplo, com Heráclito. Aristóteles, então, quando ele vai mostrar agora a visão dele de permanência e movimento, ele vai criar uma correlação. Ele não vai extinguir uma em detrimento da outra, nem outra em detrimento da uma. Mas ele vai juntar as duas num todo, dizendo o seguinte: os corpos, eles têm a sua essência de maneira estática. Esses corpos, eles são estáticos. A essência de um corpo, ela não pode se dirimir na sua matéria. Na sua forma, ela ainda pode, mas sem atribuição do tempo. Então vejam bem, vamos imaginar uma pedra. Uma pedra, ela é uma pedra. E a essência dela é uma essência de pedra. Independentemente se ela é grande, se ela é pequena, se ela é áspera ou polida, ela continua sendo uma pedra. Essa pedra, ao ser polida, digamos que a princípio era uma pedra áspera, ao ser polida, essa pedra agora, ela vai adquirir um novo atributo. O atributo antes de aspereza dela será substituído por um atributo de polidez. E repare, o atributo ele vai ser substituído por um outro atributo, porque os atributos eles são estáticos. Um atributo ele não pode sofrer mudança. A aspereza não pode se tornar polidez, porque se a aspereza se torna polidez, então a aspereza não era aspereza a princípio, ela perde a sua identidade. Então a aspereza, ela não pode ser polida a ponto de se tornar polidez, porque senão já seria a própria polidez. A aspereza é a aspereza. Então Aristóteles diria que o atributo da aspereza vai abandonar aquela pedra e um novo atributo agora entrará nesse lugar. Esse atributo é o atributo da polidez. Essa pedra polida agora, ela sofre um movimento. E esse movimento determina que um evento aconteceu, porque isso precisou eivar tempo. A passagem dessa aparência da pedra, agora eu estou juntando o corpo mais o atributo, gera o que nós chamamos de aparência. A aparência é um corpo, uma essência, mais um atributo dado. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa, e essa mesma pessoa ela estar mais gorda numa época e menos gorda em outra época. Isso significa que o atributo de uma pessoa mais gorda foi sendo deixado de lado quando ela ficou mais magra. Então você tem lá o atributo de algo gordo, eu não sei como é que fala isso, e o atributo de magreza, de algo magro, aí eu sei, né? Eu não sei se de gordo seria gordeza. Não sei. Em inglês até tem, né? Tem o fatness, eu não sei se em português tem uma coisa desse tipo. Mas enfim, esse atributo é trocado. E os atributos, como eu falei, eles são estáticos. Então, ao mesmo tempo que você tem uma coisa estática, a troca deles, a substituição de um pelo outro, ela é dinâmica, ela tem movimento. Repara aí que ele acabou de conciliar agora Parmênides e Heráclito, tirando as coisas que eram ruins e que não faziam sentido, mas utilizando a dialética para criar uma nova síntese, e essa síntese é perfeita, que encaixa perfeitamente nos corpos. Agora, essa aparência é a que sofre a mutabilidade. Então, se você vê uma pessoa numa foto que ela tá bem gorda e na outra foto ela tá super magra, você vai pressupor que tempo se passou. E se tempo passou, aconteceu um movimento. É claro que quando eu falo desse tipo de movimento, eu tô falando de um movimento quase dos mais banais, né? Você tem 4 tipos principais de movimento. 3 deles são eivados do tempo. E esses são eivados do tempo, que são os movimentos de qualidade, os movimentos de quantidade e o movimento de local. O movimento de local é o movimento mais simples. É o movimento que Zenão tenta mostrar que não pode ser refutado. Por exemplo, quando Zenão fala que algo vai partir de um ponto A para o ponto B e tem que passar pela metade, depois da metade da metade, depois da metade da metade da metade, depois da metade da metade da metade, ele está falando sobre um movimento agora de local. Ele está só tirando o local. Mas a pessoa, por mais que aquilo lá exerça de certo tipo um movimento, a pessoa que faz esse movimento não deixa de ser a mesma pessoa. A pedra, por mais que ela vai atenuando as suas características de mais grosseira, ou seja, mais áspera, para uma coisa mais lisa, ou seja, mais polida,
ela está sofrendo a alteração do tempo, mas a pedra continua sendo a pedra. Você, por exemplo, e agora falando sobre movimento, esse movimento seria da pedra passando do áspero para o liso, seria um movimento chamado de movimento qualitativo. Por quê? Porque você mudou a geometria, você mudou a forma daquela pedra, mas ela continua sendo uma pedra. Esses atributos são apenas atributos, eles não podem se vender sozinhos. Por exemplo, se eu quiser aferir o peso dessa pedra, eu não posso separar o peso da própria pedra. Se eu quiser que essa pedra pese menos, eu não posso separar o peso, o atributo do peso, sem também cortar um pedaço da pedra, da própria pedra em si. Então repara que alguns atributos, eles estão lá. E eles fazem parte intrinsecamente da essência da pedra. Tem uma relação direta. Outros não. Por exemplo, como o de local. Eu posso trocar pedra de local sem mudar nenhuma das suas características. Já as características quantitativas são as características de tamanho de uma pedra, né? As qualitativas, por exemplo, poderiam ser a cor. Por exemplo, um tomate que era verde e fica vermelho, ele sofre um movimento. Por quê? Porque ele vai perder, ele vai substituir o atributo verde, o atributo da cor verde, por o atributo da cor vermelha. Isso aí vai gerar neles uma diferença de aparência. Por mais que a cor verde seja sempre a cor verde, e a cor vermelha seja sempre a cor vermelha, ou seja, são estáticas, são paradas, concordam com Parmênides, por exemplo, a mudança entre a cor vermelha e a cor verde pode ser percebida no tempo. E essa mudança de característica, essa substituição, é o que, na sua somatória, vai dar pra gente a noção de tempo e de aparência. E isso é dinâmico. Ao mesmo tempo lá, tô ligando algo dinâmico com algo estático. Ao passar disso, nós temos também o que ele vai chamar de outro tipo de mudança, que são as mudanças de geração e de corrupção, que são mudanças que são imediatas. Um bom exemplo disso é uma pessoa que enche uma bexiga, e enche a bexiga, e enche a bexiga, 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 bexiga. Então a bexiga ela estava pequena, e aí você começa a encher ela, começa a soprar. Você vai perceber que a bexiga continua sendo bexiga, a essência do corpo ainda é bexiga, mas os atributos vão mudar. A bexiga vai ficar maior, e ela vai mudar a sua forma. Então ela vai mudar ao mesmo tempo a sua quantidade e a sua qualidade. Ela vai ficar maior e mudar a forma, qualidade e quantidade. E você ainda pode jogar essa bexiga de um lugar para o outro na sala, mudando também o seu local. Então você já tem 3 mudanças de movimento aí. Você já tem 3 movimentos acontecendo. Mas e quando essa bexiga estoura? Será que quando essa bexiga estoura e os pedaços dela caem pela sala, são apenas pedaços de bexiga? Ou são ainda a bexiga em si? Acredito que são ainda a bexiga, se a gente for pensar no ponto de vista material, da causa material, porque o material continua sendo o mesmo, mas ela deixa de ser bexiga porque existia uma união entre esses materiais que fomentavam de fato a bexiga. A isso, ele vai falar que esse é um movimento de destruição ou de criação. Quando você tem uma destruição ou uma criação, você está modificando a maneira em que esses materiais, que essas partículas de matéria eram coordenadas a fim de gerar aquele ente maior que é a bexiga. Isso então vai meio que fechar os 4 movimentos, os 4 principais movimentos, né? Na verdade existem mais categorias de movimentos ou classificações de categoria de coisas para Aristóteles, mas os movimentos principais são esses, são os de local, de quantidade e de qualidade, isso, claro, junto com o tempo, você percebe na passagem do tempo, e a destruição e a geração, que ela é momentânea, na verdade ela é imediata, né? Se eu falar momentânea, dá até a impressão de que precisa de um tempo pequeno. Não, ela é imediata, ela não tem a mediação do tempo, e ela faz com que o único vínculo que você tenha com o corpo anterior, utilizando os seus atributos, sejam a matéria. Esse vai ser o único vínculo que vai chegar, vai ser a matéria, né? Não é seja, porque tá no singular aqui, falei errado. Mas vai ser a matéria do qual ele é composto. Você pode dar esse exemplo, por exemplo, quebrando uma cadeira de madeira, e com partes dessa cadeira de madeira você consegue fazer uma mesa de madeira. Repara que você mudou a essência da coisa, mas o material continua o mesmo, né? Então acho que com isso dá pra gente fechar um pouquinho sobre essas classes que ele coloca. E mais alguma coisa também que a gente tem que falar é que nós temos a mimesis, né? O ser humano ele copia de certa maneira a natureza. Então, o que a natureza causa como geração, que é trazer espontaneamente alguma certa conjunção de matéria, a fim de que nessa ordem ela forme algum ente, o ser humano ele pode usar isso como produção. Só que aí a gente não reconhece mais como matéria, mas sim como materiais. Eu posso juntar materiais, eu vou numa floresta, eu corto madeira lá, junto esses materiais
e faço um novo ente, que é uma mesa, por exemplo. E a natureza, o movimento natural, seria a corrupção. Essa corrupção, ela já vai agir na destruição, inclusive dos pontos mais materiais. Você vai corromper a matéria mesmo, o que nós chamamos de destruição. Mais pra frente, isso recebeu o nome de conservação de massa, né? Mas Aristóteles ele não usou esse nome. Ele estava antes disso ainda. Então, a diferença entre matéria e materiais é que materiais são fenômenos, enquanto a matéria são nômenos, né? A matéria é apenas a categoria das quais os materiais conseguem, numa certa unidade, formar-se. Tem mais alguma coisa para falar também? Bem rapidinho. Sobre movimentos naturais e movimentos artificiais. Os movimentos naturais são aqueles que são isentos de propósito. Então, por exemplo, quando eu deixo uma caneta cair, ou eu solto uma caneta e ela cai sozinha pro chão, sem que eu tenha feito força. Mas se eu tenho um propósito de jogar ela para baixo, ela é artificial, porque eu já fiz, mas eu acho que eu já gravei um áudio antes, falando sobre isso, né? Sobre a diferença do homem como um artífice. Eu falava sobre isso também. Esse movimento artificial, Aristóteles chamou de movimentos violentos, né? É quando você... Por que ele é violento? Porque ele viola as leis naturais. Então, por exemplo, a tendência da caneta é cair, mas eu posso fazer com que ela não caia segurando-a. Então, isso seria um movimento violento. Agir por violência. Não pode confundir acidente com um movimento violento. Beleza? O áudio ficou gigante, mas talvez seja um assunto legal.